Parece ser de pouca importância, mas é para o verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, saber, conhecer a vontade de Deus. Mas, para ele, a pergunta é: como posso conhecer a vontade de Deus? Esta é uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo de responder. Vou lidar com a parte fácil primeiro. A vontade geral de Deus é revelada nas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, aliás, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Portanto, se não formos salvos é porque não queremos, pois sabemos que Ele deseja e preparou a obra para que sejamos salvos. Outro exemplo é que Ele deseja que todo salvo seja santo na vida prática. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que todo salvo seja batizado. Nós vemos isto exemplo em Atos, no livro de Atos, e o Senhor Jesus falou isso depois da ressurreição. Portanto, sabemos que se quisermos assistir a um filme imoral e ter um relacionamento imoral, essa não é a vontade de Deus também, porque a Bíblia afirma isto. A Bíblia também ensina que a vontade de Deus é que todos os salvos sejam batizados, como eu já disse. Assim, se somos salvos, mas não batizados, não estamos fazendo a vontade de Deus, pois a Bíblia é clara que devemos ser batizados. Atos, como já citei, capítulo 2, versículos 38 e 41, Atos capítulo 8, versículo 36. Esses exemplos mostram que a Bíblia revela a vontade de Deus para nós de uma maneira clara. Se quisermos saber qual é a vontade de Deus, devemos consultar a Bíblia. Uma vez que saibamos qual é a vontade de Deus, devemos fazê-la. Leia João capítulo 2, versículo 5. Mas enquanto a vontade de Deus em geral é clara, nem sempre é fácil conhecermos a vontade de Deus sobre coisas particulares. Por exemplo, a Bíblia ensina que um cristão não deve se envolver em relacionamento íntimos com pessoas não salvas. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Um exemplo óbvio disso é o casamento. Portanto, nunca pode ser a vontade de Deus que um cristão se case com uma pessoa não salva. A Bíblia ensina que um cristão deve se casar no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Mas quem deveria ser esta pessoa? Deus não colocou e não coloca uma marca na testa da pessoa com quem devemos casar. Neste contexto, devemos orar para que Deus nos leve a tomar a decisão certa. Deus prometeu guiar, orientar os seus filhos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ele colocou o Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós. João capítulo 14, versículo 17. E o Espírito Santo, este Espírito que está no crente, no salvo, é capaz de nos guiar. João capítulo 16, versículo 13. Ele pode controlar nossos pensamentos e sentimentos, ele pode controlar nossas circunstâncias, bem como a dos outros. Portanto, se orarmos sinceramente a Deus, pedindo orientação, e estivermos dispostos a esperar que Deus torne claro a sua vontade, Ele é capaz de agir nas pessoas de acordo com a sua vontade. É claro que às vezes achamos difícil distinguir nossa vontade da vontade de Deus, portanto é importante esperar em Deus e não se precipitar em decisões importantes. Será que a vontade de Deus é que eu seja feliz e rico? Paulo, um dos maiores servos de Deus, muitas vezes estava angustiado e triste. Você pode ler dos muitos lugares que nós encontramos, mas posso citar dois, Filipenses capítulo 3, versículo 18, e 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. É interessante que Filipenses é uma carta que ele diz que é para os crentes se alegrarem no Senhor. Ele era pobre e tinha problemas de saúde, falando de Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 28, e também no capítulo 12, versículo 7.
O Senhor Jesus era o homem de dores e ele era pobre e sofreu uma morte terrível. Isso mostra conclusivamente que os bons e santos nem sempre têm uma vida feliz e próspera. É verdade que aqueles que fazem a vontade de Deus estão em paz com Deus e têm alegria em servir a Deus. Mas isso não significa que estejam imunes à tristeza e à privação. No Antigo Testamento, Deus abençoou Israel com bênçãos materiais, boas colheitas e segurança, dando a eles quando eles obedeciam. Se eles desobedecessem, ele permitiria a fome e a invasão do inimigo. Parece que naqueles dias, saúde e riqueza eram um sinal de que Israel estava fazendo a vontade de Deus, embora isso não fosse invariável, como a vida de seus profetas deixa claro. Muitas vezes foram perseguidos mesmo fazendo a vontade de Deus. Seja qual for a posição do Antigo Testamento, no Novo Testamento a aprovação de Deus é medida em bênçãos espirituais, não materiais. O apóstolo Paulo deixa orientação para os crentes que já são ricos, dizendo o seguinte: ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordena-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim eles desfrutarão o máximo a verdadeira vida. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 17 ao 19. Muitas vezes desejamos que Deus resolva nossos dilemas da mesma forma que resolveu os problemas dos filhos de Israel muitos anos atrás, como nas histórias do Antigo Testamento. Quando eles saíram do Egito e não sabiam para onde ir, Deus lhes deu uma coluna de nuvem. Tudo o que eles tinham que fazer era segui-la, seguir esta coluna. Quando paravam, ela parava. Ou, melhor dizendo, quando essa coluna parava, eles também paravam. Quando ela se movia, eles se moveram. Era uma forma de navegação por satélite do Antigo Testamento. No entanto, a coluna de nuvem de fogo eram formas excepcionais de orientação e desapareceram depois que Israel entrou na Terra Prometida. Eles só revelaram a vontade de Deus sobre um assunto. É claro que no Antigo Testamento, às vezes, era difícil discernir a vontade de Deus. Eles tinham meios limitados de orientação à sua disposição. Por exemplo, nós ouvimos falar do Urim e Tumim, que era usado pelo sumo sacerdote, e a nação foi infestada depois, durante a sua longa jornada aqui na terra, por falsos profetas. Na verdade, o cristão hoje está melhor do que o israelita. Temos uma Bíblia para ler. Os israelitas do Antigo Testamento não tinham uma cópia da Bíblia. A impressão ainda não havia sido inventada e, de qualquer forma, mesmo que a tivesse, provavelmente não seria capaz de lê-la. Foi só depois da reforma que as Bíblias se tornaram amplamente disponíveis. Além disso, eles não sabiam nada sobre o Senhor Jesus e a verdade do Novo Testamento era desconhecida. Hoje Deus não usa coluna de nuvem. Ele fornece aos cristãos um registro escrito de sua vontade na forma das Escrituras. Ele deu o Espírito Santo para habitar no crente, para morar no crente. Após a salvação, recebemos o Espírito Santo. Deus responde à oração por orientação. Ele nos encoraja a buscar orientação de cristãos mais velhos também e mais sábios. A Bíblia faz isto. Deus faz isto. E Deus
Deus nos ajuda, nos orienta a buscar orientação em crentes mais velhos, além das Escrituras, pois Ele capacitou esses irmãos e eles podem dar bons conselhos. Embora o Antigo Testamento e no início da era cristã esteja repleto de revelações específicas da vontade de Deus, através dos anjos, profetas, com orientação direta de Deus, essas formas de orientação não são usadas por Deus hoje. Eles tinham orientação de Deus em parte, mas nós hoje temos de forma completa na Bíblia. E você pode comprovar isso lendo 1 Coríntios capítulo 3, onde Paulo vai mencionar quando as Escrituras, o completo chegar, então essas coisas ficarão fora de uso, pois nós temos a palavra de Deus para nos orientar, nos guiar em toda a verdade, em tudo aquilo que é necessário.